Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tentar entender a estrutura das grandes metrópoles brasileiras. Bom, na nossa aula de hoje, então, o nosso primeiro desafio é tentarmos entender lá a diferença entre o conceito de cidade e o conceito de município. Mas antes da gente ir para essa temática, vamos dar uma olhadinha lá na capa que ilustra o nosso material. Confere! Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, e essa é a nossa parte 1 dessa compreensão. Nossa tarefa, então, é tentarmos entender a diferença entre cidade e município. Então, vem para cá. Primeiro, pessoal, é importante a gente lembrar que, a grosso modo, nós estamos entendendo o município como composto pela parte urbana e pela parte rural de uma determinada localidade. Por um outro lado, nós estamos entendendo como cidade apenas como a parte urbana do município. Então, dizendo de outra forma, o município é composto pela cidade e pela área rural, e a cidade é a parte urbana do município. Bom, se é assim, a gente precisa entender um fenômeno fundamental no Brasil, que é a urbanização. E logo de cara, eu posso te dizer que há uma diferença entre urbanização e crescimento urbano. A urbanização, ela é entendida quando a maioria da população habita o meio urbano, o meio da cidade, e não o meio rural, o meio do campo. Nós sabemos que a cidade, ela é o locus privilegiado da intervenção humana. Por isso, ela é também chamada aquela cuja paisagem foi transformada pelo homem. É uma paisagem antropizada. Lembrando que a palavra antropo significa homem. O processo de urbanização é quando a maioria da população de uma dada localidade se concentra no meio urbano e não no meio rural. Bom, antes da gente avançar com esse conhecimento, a gente precisa colocar isso na tela para você. Então dá uma olhadinha para cá. Bom, pessoal, nós estamos falando nessa aula a respeito de urbanização. E a nossa primeira tarefa fundamental é entendermos lá a diferença entre os conceitos de município e o conceito de cidade. O município é aquela porção do território que inclui a área urbana e também a área rural, às vezes também chamada de campo, enquanto que a cidade, ela inclui apenas a área urbana. Portanto, aqui nós temos lá um conceito fundamental que diferencia município de cidade. Mas observe você também, que quando nós falamos a respeito de urbanização, urbanização é diferente de crescimento urbano. Quando falamos de urbanização, nós estamos falando que a maior concentração populacional está nas cidades. Então, aqui, a concentração de população na área urbana, que são as cidades. Por um outro lado, quando nós falamos de crescimento urbano, nós estamos falando basicamente do crescimento das cidades, quando as pessoas já estão lá localizadas. Portanto, urbanização é diferente de crescimento urbano. Urbanização é entendido
quando nós temos a maioria da população concentrada no meio urbano, nas cidades. O crescimento urbano é o crescimento dessas cidades. Bom, se nós sabemos então a diferença já entre município e cidade e urbanização e crescimento urbano, é preciso que a gente tenha clareza lá de quais são os fatores que levam a um processo de urbanização. São basicamente dois grandes fatores. Um, que é o chamado fator de repulsão do campo, e o outro, que é o chamado de fator de atração das cidades. Como fator de repulsão do campo, daquilo que expulsa o trabalhador do campo em direção à cidade, um movimento populacional que nós chamamos de migração campo-cidade, também conhecida como êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade, é provocada, dentre outros fatores, pela mecanização da produção. Quando eu adoto lá trator, colheitadeira, semeadora, ordenha mecânica, tudo isso é poupador de mão de obra, porque o trator ele consegue fazer de maneira mais rápida e, portanto, mais produtiva do que o trabalhador com o cabo da enxada. Portanto, quando eu mecanizo a produção, eu crio desemprego estrutural no campo. O que é o desemprego estrutural no campo, professor? É aquele na qual a estrutura da economia, agora com uma economia agrária mecanizada, acaba dispensando trabalhadores que não têm volta esse tipo de desemprego. Ou seja, os trabalhadores jamais voltarão a ocupar a mesma função que faziam antes, na colheita ou no plantio, após a introdução de uma colheitadeira, de uma semeadora, de uma ordenha mecânica, de um trator. Sendo assim, esse desemprego é estrutural. Ele está na estrutura, na forma pela qual eu organizo a produção. A mecanização expulsa o trabalhador do campo. Segunda questão, a concentração fundiária. A concentração de terra na mão de poucos. Quando eu concentro muita terra na mão de poucos, óbvio que os trabalhadores sem terra têm duas alternativas. Ou eles migram para as grandes cidades, ou eles vão engrossar os movimentos que lutam pela reforma agrária, como o movimento dos trabalhadores sem terra, como a Via Campesina, como a CONTAG, que é a Conferência dos Trabalhadores na Agricultura. O último ponto de repulsão do campo é muitas vezes a falta de infraestrutura, de apoio agrotécnico, de financiamento, de seguro-safra, de garantia de preço mínimo, e isso se manifesta lá pela ausência de estrada para escoar a produção, saneamento básico, educação, saúde, energia elétrica, telecomunicações, sem o apoio de um engenheiro agrônomo, agrícola, médico veterinário, técnico agropecuário, sem seguro-safra, sem financiamento da produção. Tudo isso, historicamente, expulsou o trabalhador do campo em direção à cidade. Mas há também o fator de atração das cidades. De 1500 até 1930, o Brasil teve uma economia basicamente primário exportadora. O que significa dizer isso? O setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para exportação. Daí os ciclos econômicos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Quando a maioria das atividades econômicas são realizadas no campo, as pessoas acabam habitando essas localidades. Porém, a partir da década de 1930, o Brasil começa lá um processo de transformação da sua matriz econômica, do setor primário exportador para o setor secundário. E o setor secundário, que são as indústrias e a construção civil, é basicamente um fenômeno urbano e não um fenômeno rural. Resultado, começa então uma migração em massa das pessoas do campo em direção à cidade, dado a mudança da matriz econômica. Resultado, esses fatores então
fazem com que, a partir da década de 1930, a população continuamente se concentre no meio urbano. E a partir da década de 60, pela primeira vez na nossa história, a população urbana passa a ser maior do que a população rural. Legal? Vamos botar no quadro? Vem para cá. Então, né? Se a gente está falando lá em urbanização, observe que nós temos lá, primeiro, os fatores de repulsão do campo, ou seja, aquilo que expulsa o trabalhador, né, do campo em direção à cidade, e os fatores de atração da cidade. Observe lá que esse conjunto de fatores estão relacionados na repulsão do campo ao processo de mecanização da produção no meio rural, está ligado à concentração fundiária, à falta de infraestrutura e ainda de apoio agrotécnico. Tudo isso vai causar um fenômeno que nós chamamos de êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade, também chamado de migração campo-cidade. Observe, contudo, que a cidade ela também exerce fatores de atração. Dentre elas lá, a própria mudança da matriz econômica, que foi lá do setor primário exportador em direção ao setor secundário. E isso acaba criando um padrão de emprego e renda que, a partir da década de 1930, concentrava empregos no meio urbano em detrimento do meio rural. Então, a urbanização, ela goza lá de dois grandes fatores motivadores, né? O primeiro é a repulsão do campo, provocada pela mecanização das atividades agropecuárias, pela concentração fundiária, pela falta de infraestrutura e de apoio agrotécnico, causando um intenso êxodo rural, uma migração campo-cidade. Por um outro lado, nós temos fatores de atração da cidade, dentre eles, a mudança da matriz econômica do setor primário exportador para o setor secundário. Como nós sabemos lá que de 1500, da chegada aos portugueses ao Brasil, até 1930, o Brasil teve uma economia primário exportadora. E como a partir de 1930, encerrando o ciclo na década de 1980, o Brasil passou a ter uma economia industrializada, ou seja, calcada no setor secundário da economia, indústria e construção civil, era absolutamente natural que as pessoas começassem a migrar em massa do campo em direção à cidade. Esse processo migratório foi um processo
muito acelerado. Observe lá que em 1930 o Brasil tem 75% da população habitando o campo. No último censo de 2010, lembrando que o censo é decenal, o Brasil teve lá 84% das pessoas morando nas cidades. Ou seja, o Brasil fez uma das maiores inversões populacionais de todo o mundo. Num período aí de 80 anos, nós tiramos as pessoas do campo e migramos para a cidade. É claro que esse processo de migração acelerada, ele acabaria causando uma série de problemas no nosso país. Dentre eles lá, o fenômeno da macrocefalia urbana. Mas antes da gente entender esse conceito, eu quero dar uma olhadinha contigo lá no nosso material, ok? Confere aqui. Então, pessoal, o que nós vimos até agora, né? Vimos lá que cidade é o espaço onde se concentram moradias, pessoas, formas de construção. É o lugar por excelência do comércio, da prestação de serviços e da indústria. É o espaço que mais se nota a transformação humana. Qual a diferença entre cidade e município? Município, de grosso modo, é a união da zona rural e urbana. Já a cidade é o perímetro urbano do município. Vimos ainda que o conceito de urbanização remete ao processo no qual se dá quando a população urbana supera a população rural. E as causas são basicamente o crescimento e o êxodo rural. Então observe aqui comigo. Em 1940, a população urbana, em azul, representava apenas 30% da população brasileira e a população rural, 70%. Observe lá que no censo de 2000, e lembrando, né, que nós já temos um censo posterior, que é o censo de 2010, mas no censo de 2000, a população urbana já era de 80%, enquanto que a população rural era de aproximadamente 20%. A inversão campo-cidade vai ganhar na população urbana, a maioria da população, a partir de meados da década de 1960, quando então a população urbana supera a população rural. Lembrando também, urbanização é diferente de crescimento urbano. Urbanização é quando a maioria da população habita o meio urbano. Crescimento urbano é o crescimento das cidades. Sendo assim, a urbanização brasileira só começou a existir de fato quando a indústria se tornou o setor mais dinâmico da economia, o que só aconteceu em meados do século XX. Agora, incluindo o censo de 2010, nós vamos perceber que em 1940, a população urbana representava algo próximo de 31%. No censo de 2010, nós já éramos 84% da população habitando o meio urbano. E é óbvio que essa transferência em massa de população, num curto espaço de tempo, apenas 80 anos, para o meio urbano, iria criar lá o que nós chamamos em geografia de macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? É um crescimento desordenado, caótico, não planejado do meio urbano e, ao mesmo tempo, uma hipertrofia do setor terciário. Então vamos por partes. Primeiro, um crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano, o que redundou no Brasil, no momento atual, numa falência do sistema de mobilidade urbana, de deslocamento de pessoas
e de bens, num sistema de saúde e de educação pública colapsada, num amplo processo de favelização e de periferização da força de trabalho, num processo de destruição em larga escala do meio ambiente. Nós tivemos lá, no momento atual, colapsado em boa parte do país o sistema de segurança pública, e tudo isso tem uma consequência direta, né, que foi o processo, é uma consequência direta do processo de urbanização acelerada, caótica, desordenada, típica de uma macrocefalia urbana. Mas a macrocefalia também é marcada lá pela hipertrofia do setor terciário. Vamos lembrar, o que é uma hipertrofia? É um superdesenvolvimento? Quando a gente vai para a academia e quer hipertrofiar, a gente quer ganhar músculos. Observe que o setor terciário é a área de comércio e serviços, e por isso se fala lá na terciarização da economia. Hoje, mais de 65% dos brasileiros já trabalham no setor terciário, comércio e serviços. Observe que terciarização não é igual a terceirização. Cuidado na hora da prova. Terceirização é quando eu contrato uma outra empresa, um terceiro, um outrem ou uma outra pessoa para fazer parte do processo produtivo da minha empresa. Isso é terceirizar. Terciarização é o superdesenvolvimento do setor terciário. Vamos botar no quadro? Vem para cá. Então, né? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é o que nós denominamos no conceito geográfico de macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana, ela é marcada lá por um crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano. E isso se caracteriza hoje por aqueles elementos que nós havíamos citado, né? Uma falência do sistema de segurança pública, uma educação e uma saúde pública colapsadas, ao mesmo tempo, um processo de destruição ambiental, um colapso da mobilidade urbana, favelização e periferização da força de trabalho, só para ficarmos em alguns exemplos. Mas isso também é caracterizado lá por uma hipertrofia, ou seja, um superdesenvolvimento do setor terciário. Observe que o setor terciário é aquele que envolve lá o setor de comércio e serviços, dentro de um conceito que nós denominamos de terciarização da economia. Então, nós vivemos no Brasil um acentuado processo de macrocefalia urbana, de crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano e de uma hipertrofia do setor terciário, comércio e serviços, caracterizando lá uma terciarização da economia. Se é assim, nós podemos então voltar no nosso material. Observe lá que a partir do início do processo industrial em 1930, começou a se criar no país as condições específicas para o aumento do êxodo rural.
além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento campo-cidade dois outros fatores, como a concentração fundiária e a mecanização do campo. Portanto, o desenvolvimento do comércio e da indústria, as inovações tecnológicas, as ferrovias e as estradas fizeram com que o processo de urbanização fosse acelerado. O desenvolvimento dos meios de transporte, de telecomunicações e de rede de serviços também ajudaram no processo de urbanização do Brasil. Dessa maneira, nós podemos dividir a urbanização brasileira em três grandes períodos. O primeiro, que vai de 1940 até 1964, onde a população urbana duplicou nesse período, motivada pela expansão industrial, ligada à implantação das estatais, da siderurgia e do petróleo, chegando a aproximadamente 31,5 milhões de pessoas habitando o meio urbano. No segundo período, de 64 a 85, pela primeira vez na história, a população urbana ultrapassou numericamente a rural, com 52 milhões de habitantes, fato impulsionado pela criação do Estatuto do Trabalhador Rural, com grande expansão industrial nos centros urbanos. E no terceiro período, de 1985 até os dias atuais, período na qual a população urbana brasileira chega a 81% dos brasileiros, ocasionando muitos dos problemas urbanos vivenciados no dia a dia das grandes cidades, exemplificado lá pela macrocefalia urbana. E isso mostra aqui, nesse gráfico, que inclui algumas projeções. Observe lá que na década de 1950, nós tínhamos 36% da população brasileira habitando o meio urbano. Já na década de 1960, já lá quase iniciando a sua segunda metade, pela primeira vez nós tínhamos lá 50% da população brasileira já habitando o meio urbano. Quando nós chegamos no ano de 2010, nós já temos 87% da população habitando o meio urbano. A previsão para 2020 é que nós tenhamos 90% da população já no meio urbano e chegaríamos a 2030, quando então estabilizaríamos essa relação, com 91% da população habitando o meio urbano. Fica claro então, pessoal, né, que nós temos lá um imenso desafio para frente, ou seja, o de planejar, né, o crescimento urbano daqui para frente e corrigir as trajetórias até então aqui apresentadas. Por exemplo, o cálculo que é feito pelo IBGE é que nós temos no Brasil hoje 5,6 milhões de famílias que não têm moradia ou que estão em moradia em área de risco, como margem de rodovia, margem de rio ou encosta. Nós observamos que se nós temos 5,6 milhões de famílias e multiplicarmos lá por marido, mulher e 2 filhos, nós temos aproximadamente no Brasil 22 milhões e 600 mil pessoas que não têm acesso à moradia digna desse nome, ou simplesmente não tem moradia, vive pelas ruas, sobretudo dos grandes centros urbanos. Nós observamos um movimento, então, intenso de favelização e de periferização. Vivemos o caos na segurança pública das grandes cidades e na mobilidade urbana. Temos gravíssimos problemas na saúde pública e na educação pública. A preservação e a conservação ambiental nunca foram, de fato, uma prioridade dos governos. A gente observa ainda que nós temos um sistema em que
né, a municipalidade como um todo, ela tem um atendimento preferencial para as áreas centrais da cidade, onde nós vamos encontrar poda de árvores, grama cortada, mobiliário urbano como praça, banco, nós vamos encontrar asfaltamento, sinalização horizontal e vertical, telefonia, telecomunicações de uma forma geral, batalhões de polícia militar, delegacias de polícia civil, vamos encontrar iluminação pública, regularização fundiária, etc. E à medida que nós vamos para a periferia das grandes cidades, nós verificamos exatamente a ausência desses mesmos elementos, caracterizando, portanto, uma ação assimétrica da Prefeitura e do Estado como um todo, em relação à área core, a área central, que recebe mais investimentos, e a área periférica, onde se faz claramente ausente, né, a presença do Estado. Essa é uma situação que terá que ser revertida nos próximos anos para nós criarmos uma urbanização mais equitativa, mais igualitária, com acesso, né, de todos ao meio urbano e às suas comodidades e facilidades. Ok? Vamos encerrando essa aula por aqui. Um abraço forte para você, bons estudos e até um próximo encontro. Até lá! Clique lá.